acompanhe, amém? Para que sejamos edificados. E hoje nós vamos dar sequência falando sobre a disciplina da palavra, a palavra de Deus. Então, se você vai anotar, já pode começar a anotar aí, e abrir sua Bíblia, por favor, em 2 Timóteo, capítulo 3. Aleluia. Peço perdão, irmãos, aí da voz, eu estou aqui meio na luta com a minha alergia. Aleluia. Amor, você faz um favor para mim? Pega uma aguinha para mim, por favor. 2 Timóteo, capítulo 13, irmãos. Para nós darmos início ao nosso estudo de hoje. 2 Timóteo 3, nós vamos ler versículos 16 e 17. Quando de contrário, digam amém. Aleluia. Diz assim a palavra de Deus na NVI. 2 Timóteo 3,16. Fala comigo, toda. Então não é uma parte, né? Não é parte sim, parte não. Não é um pedaço. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Amém? Feche os teus olhos. Senhor, nós estamos aqui mais uma vez diante da Tua palavra. E também, Senhor, diante da Tua presença, por meio do Teu Espírito. O Teu Espírito que nos conduz em toda a verdade. O Teu Espírito que fala ao nosso Espírito. Portanto, eu peço em nome de Jesus, fala conosco mais uma vez, Senhor. Fala pelo Teu Espírito ao nosso coração, à nossa alma, ao nosso Espírito, ao nosso ser. Ajuda-nos, Pai, a compreender a Tua palavra. E, sobretudo, Senhor, gera em nós esse senso de responsabilidade, Deus, de temor, de dever, de consciência, Senhor, de que nós precisamos e carecemos da Tua palavra, que é a verdade que nos conduz a Ti, Senhor. Que saiamos aqui edificados e encorajados, Senhor, a vivermos uma vida envolta, mergulhada na Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Veja, toda Escritura. Então, até números que você quer pular às vezes, eu sei. Eu também às vezes quero pular números, né? Fica ali um monte de genealogia, um monte de gente, nome, número, até números, meu irmão. Toda a Escritura, toda a palavra, toda a Bíblia Sagrada é inspirada por Deus. Nós vamos falar sobre isso aqui hoje, que é uma coisa central para a nossa fé, meus irmãos. Amém? Porque hoje em dia tem se multiplicado, e é a palavra de Deus, é a Bíblia, é Jesus profetizando, tem se multiplicado pessoas colocando em xeque a inspiração, a autoridade, a credibilidade bíblica. E nós, como cristãos, precisamos defender que a palavra de Deus, a Bíblia, ela é inspirada pelo Senhor. Amém? E não obstante a isso, e consequente a isso, por ser inspirada por Deus, o texto que nós lemos diz que toda a Escritura é útil para correção, para disciplina, para justiça, com o objetivo de que nós nos desenvolvamos para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Ou seja, meus irmãos, nós como igreja não seremos aptos a desenvolver aquilo que o Senhor quer que desenvolvamos se não conhecermos a palavra. Você, como cristão, de forma individual, não viverá a plenitude da vida em Cristo se não conhecer a palavra. Você, como família, não viverá a plenitude de Deus na família se não conhecermos a palavra. A nossa vida, meus irmãos, precisa viver encharcada pela palavra de Deus. Amém, meus queridos? Concordam comigo aqui? Glória a Deus.
A palavra, meus irmãos, que é lâmpada para os pés e luz para o nosso caminho. A palavra que é mais afiada que qualquer espada de dois gumes, capaz de alcançar lugares que eu não consigo, você não consegue, o coach não consegue, o melhor orador não consegue, mas a palavra consegue. Palavra essa que é alimento, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca do Senhor. Palavra, portanto, que é alimento para todas as fases da vida cristã. Pedro diz: como crianças recém-nascidas, desejem com ardor o leite espiritual, mas palavra também que é alimento sólido para a nossa edificação espiritual. Palavra essa, meus irmãos, que é poderosa para a salvação daquele que crê nessa palavra. Não me envergonho do evangelho, porque ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Palavra essa, já que pode passar céus e terra, mas ela nunca passará. Palavra essa que gera fé, pois a fé vem do ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Palavra que é viva, palavra que é eficaz. Nós precisamos da palavra. Amém? Eu comecei o culto com esse texto, 2 Timóteo 3, mas nós teríamos tantos outros textos, assim como oração, né, Alex? Tem tantos textos para falar sobre a palavra. Olha, até vamos deixar anotado, a gente poderia fazer uma série inteira só sobre oração, com várias semanas, tipos de oração, orações respondidas, quando Deus não responde a oração, o que é orar, como orar, por que orar, os efeitos da oração. E nós poderíamos fazer uma série inteira só sobre a palavra. Então, evidentemente, nós não vamos ser profundos hoje, porque não tem como, mas que o Senhor nos abençoe para que possamos extrair ao máximo e aproveitar ao máximo esse dia, essa palavra. Amém, queridos? Eu quero começar, antes de entrar de fato na questão da disciplina da palavra, trazer de forma bem breve e com 3 argumentos a defesa da nossa crença na Bíblia como sendo palavra de Deus. Amém? Quantos que creem que a Bíblia é a palavra de Deus? Amém, né? Todos nós cremos. Mas existe algo a mais. O apóstolo escreve dizendo assim: estejam sempre prontos para responder a qualquer um que lhe pergunte qual é a razão da esperança que habita em vós. Em outras palavras, estejam prontos para responder quando questionarem por que vocês creem no que vocês creem. Tenham o mínimo de argumentação sólida para responder os questionadores que questionam a sua fé. Então eu quero colocar aqui 3 argumentos. Primeiro, a argumentação bíblica. Depois, a argumentação histórica. E por fim, a argumentação experiencial de que a Bíblia é a palavra de Deus. Primeiro, então, obviamente, mais importante, a argumentação bíblica. Existe uma regra na teologia que diz que Bíblia explica Bíblia. Ok? Bíblia explica a Bíblia. Tem uma ideia ultimamente, Dani, que a gente, ontem, né, nós conversávamos com o Jean e com a Anne lá em casa sobre isso. O pessoal não consegue enxergar a simplicidade de Cristo. Precisa colocar um monte de coisas, sim, fazer umas associações nada a ver, sendo que a Bíblia está aqui. Amém, meus irmãos? Amém, queridos? Então, assim, a Bíblia se explica com a Bíblia. E nesse texto que nós lemos, de 2 Timóteo 3, 16 e 17, quando fala que toda a Escritura é inspirada por Deus, fala comigo, inspirada por Deus. Se você observar o texto original, você vai ver que o inspirada por Deus é uma palavra só no grego. Que palavra é essa, pastor? É a palavra theopnestos. Fala comigo, theopnestos. Theos, ou teo, em grego, é Deus. E pneuma é espírito, vento, sopro. Quando fala do Espírito Santo, fala pneuma na Bíblia. Por isso que em teologia, a matéria que trata sobre o Espírito Santo se chama pneumatologia. Ok? Então, Theos, pneustos. Theos é Deus,
pneuma é espírito, vento ou sopro, ou seja, esse texto nos diz que toda a Escritura foi soprada por Deus. Posso ouvir um amém? Não é simplesmente que alguém acordou e falou: olha, acho que vou escrever tal coisa, porque acordei inspirado hoje, eu vi o céu mais azulado e vou escrever. Não. É como se você estivesse escrevendo com alguém atrás de você, soprando no teu ouvido o que você deve escrever. Portanto, meus queridos, não se trata de livros escritos pela capacidade, brilhantismo humano. Amém? Mas são textos onde homens foram instrumentos de Deus para transcrever as palavras do próprio Senhor. Tanto que, se você observar muitos textos da Antiga Aliança, começa escrevendo: assim diz o Senhor. E aí vai o texto. Eu tenho comigo que parece, meus irmãos, que os homens que escreveram a Bíblia, eles foram uma espécie de impressora. E a impressora não escreve nada, a impressora só imprime. A impressora só coloca de forma visível aquilo que alguém escreveu anteriormente. Irmãos, a Bíblia, ela é escrita por Deus, através dos seus servos, ao longo da história. Amém? 2 Pedro 1, versículos 20 e 21, o apóstolo Pedro fala assim para as igrejas: antes de mais nada, saibam que nenhuma, quantas? Profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais, quando? A profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito. Portanto, meus irmãos, a própria Bíblia, aqui eu trouxe 2 exemplos simples de textos, mas ela nos mostra que os textos bíblicos do cânon sagrado não são textos humanos, não são textos naturais. Amém, queridos? São textos da própria palavra de Deus, é a boca de Deus. Você já ouviu essa expressão? Bíblia aberta é a boca de Deus falando. Já ouviu essa expressão? É verdade. Tem um meme uma vez que eu vi, uma pessoa, um desenho, né, um bonequinho: fala comigo, Senhor, fala comigo, Deus, oh Deus, fala comigo. Daí um anjinho abre o céu, um anjinho desce assim: leia a Bíblia. Às vezes tem pessoas que correm mundos para alguém falar para ela qual é a palavra de Deus para ela, sendo que nós temos o privilégio de ter a liberdade de ter um exemplar desse em nossas mãos. Há uns dias atrás, agora tem essa função de repost, né, no Instagram, e o último vídeo que eu repostei me mexeu muito comigo, de um culto de uma igreja subterrânea, se não me engano, na China, na década passada. Meus irmãos, Dani, o pastor chegou a pregar e pediu: até que horas querem que eu pregue? Eu não lembro as horas, mas dava mais de 10 horas de culto. Ah, tá, mas quantos intervalos vamos fazer? Não pare. E quando eu volto? Se possível, volte amanhã. Eles não têm o privilégio que temos de ter isso aqui nas mãos, anseiam, anelam, por isso que às vezes está empoeirado em nossas casas. Por isso que às vezes nós temos como um amuleto gospel: vou deixar aberto no salmo tal, aqui, ó, na bancada da minha empresa, que vai me proteger. Não vai fazer nada, meu irmão, não vai fazer nada. Aí tem uns ainda que fazem todo aquele misticismo, tem a Bíblia, um pote de sal grosso e uma espada de São Jorge dentro do pote. A palavra, a Bíblia, é a própria palavra de Deus falando conosco, meus queridos. Amém? Em segundo lugar, a argumentação histórica. A Bíblia, ela foi escrita num período de 15 séculos. Cerca de 1.500 anos do primeiro ao último livro do cânon sagrado. É tempo ou não é tempo, meu irmão? É tempo. Em torno de 3 continentes inteiros, que não era evidentemente como são hoje, o mundo antigo, mas a comunicação também não era como é hoje. Então você passar de um continente para outro a mesma mensagem sem distorcê-la é praticamente impossível.
Concorda comigo? E passar a mesma mensagem por 3 continentes durante 1500 anos é mais impossível ainda. E vai ficar mais difícil. São 40 autores, dos mais diversos possíveis. Tem boiadeiro, tem o profeta, né? Boiadeiro, chama ele de profeta cowboy. Tem rei, sacerdote, filósofo, estudioso, pessoas simples, pessoas nobres, homens de todo o contexto histórico, social, cultural, diferentes uns dos outros, em épocas diferentes, em continentes diferentes, mas a mensagem é a mesma. Posso ouvir glória a Deus? Eu ouvi, eu digo glória a Deus, meu irmão. Me explica isso. A Bíblia, de Gênesis e Apocalipse, fala da mesma coisa. Sabe qual é? A obra redentora na cruz de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ela não se contradiz. Ela não se coloca ela mesma contra a parede, o que são homens que fazem isso. Ela mantém a mesma mensagem. Enquanto eu colocava essas informações aqui, que a gente vai ver também isso em bibliologia, lá no curso teológico, eu lembrei daquele debate que viralizou, do pastor Tassos, contra 25 ateus. Quantos viram alguma coisa sobre isso? Não viram? Ah, coitado daqueles ateus, né? Foram se colocar assim, estudar contra o pastor Tassos, lá tomaram cada uma. E o primeiro ponto que o pastor Tassos traz para debater é: a Bíblia é o documento mais confiável que se existe. E aí ele cita alguns dados, como por exemplo, o Novo Testamento, só ele, tem 5.686 cópias. 5.686 cópias. E quando se colocam todas essas cópias, uma do lado da outra, em 95% elas são idênticas uma à outra. É livro de homens. Mudaram a Bíblia. Compara com grandes outras obras, não existe obra com mais cópias e com mais similaridade entre uma cópia e outra. Amém, meus irmãos? E nesses 5% faltante, 80% das diferenças são meramente ortográficas, não de conteúdo. Um livro, que na verdade são 66 livros, escritos durante 1400 anos, em 3 continentes, por 40 autores distintos, das mais variadas distinções entre eles, com tantas cópias iguais, idênticas, semelhantes, porque ela é a palavra de Deus. Deus preserva por sua palavra. E por fim, eu trago a argumentação experiencial. Hebreus 4:12 diz que a palavra de Deus é viva e eficaz. Amém? A palavra de Deus é viva. Portanto, é isso que nós temos visto ao longo de toda a história da igreja. O que, pastor? Pessoas que foram e que são profundamente ou totalmente transformadas pelo poder que há nessa palavra. Sim ou não? Pessoas foram ao longo de toda a história da igreja transformadas por essa palavra. A sua experiência pessoal comprova, a tua experiência pessoal deve comprovar de que a Bíblia é a palavra de Deus. Temos visto pecadores sendo perdoados, aflitos sendo consolados, perdidos encontrando direção para as suas vidas, oprimidos sendo libertos, destinados à perdição eterna, recebendo a salvação eterna, famílias restauradas, viciados libertos, vidas profundamente afetadas pelo poder da palavra de Deus. Tanto é, Dani, que não foram poucos os homens e mulheres que morreram defendendo a veracidade disso aqui. Pergunto aos senhores e às senhoritas que estão aqui hoje: por que morrer por causa de uma mentira?
Por quê? Por que perder minha família em nome de um texto feito por homens? Por que alguém deixaria suas casas, seus bens, sua cidade para preservar uma falácia? Por que, meus irmãos, se deixar ser preso, crucificado, decapitado, picotado, preso por uma mentira? Essa é a história dos nossos irmãos, que pelo testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, se preciso fosse, davam a própria vida. Porque, como disse João, aquilo que nossos olhos viram, aquilo que nossas mãos apalparam e nossos ouvidos ouviram, isso nós testemunhamos a vocês. A Bíblia é a palavra de Deus. E se nós concordamos, e creio que concordamos, o aleluia, o amém de vocês denota isso. Oh, meu bem, lá, matando uma torrada agora, né, amor? É bom, glória a Deus. E se nós cremos, nem só de pão viverá o homem, mas também de pão, né? E se nós cremos, como de fato cremos, meus irmãos, graças a Deus, que a Bíblia é a palavra de Deus, quando nós não a valorizamos, é a Deus que nós desprezamos, e não a um livro. Quantos me entendem? Quando nós negligenciamos a palavra, que cremos ser a palavra do próprio Deus, é a Deus que nós fechamos os ouvidos. Quando nós não priorizamos a palavra, que nós cremos ser a palavra de Deus, é a Deus que nós deixamos de lado. Faz sentido para alguém isso, meus queridos? Quando nós não desejamos a palavra, que nós cremos ser a palavra de Deus, é a Deus que nós não queremos. Quando nós não temos tempo para a palavra, que cremos ser a palavra de Deus, é a Deus que dizemos não ter tempo. Quando nós não amamos a palavra, que cremos ser a palavra de Deus, nós temos que rever o nosso amor, que dizemos ter por Deus. Posso ouvir um amém? Diga aleluia, diga glória a Deus, diga que bênção. Porque nós priorizamos a palavra, né, meus irmãos, em nome de Jesus, nem que seja profético. Porque nós amamos a palavra, né, meus irmãos, nem que seja profético. E por isso nós buscamos a palavra, amamos, aprofundamos, mergulhamos, porque ela é a palavra de Deus, o nosso Senhor. Ai, como eu queria viver nos tempos de Jesus e ouvir Ele falando comigo. Meu Deus, você pode abrir a Bíblia e ouvir Ele falando contigo agora. A palavra diz que profetas, grandes patriarcas desejaram viver o que nós vivemos. Entendemos esse primeiro ponto? A Bíblia é a palavra de Deus. O segundo ponto que eu quero tratar aqui, como disse antes, assim, eu vou ser raso mediante a profundidade da palavra, mas eu quero destacar 4 efeitos do poder da palavra de Deus. Então, o segundo ponto é esse, o poder da palavra. Uma vez que nós entendemos que a Bíblia não é um livro qualquer, mas é a própria palavra de Deus, então, ela não pode ser algo meramente teórico e simples, amém, meus irmãos? Porque ela é um poder vivo, e por ser um poder vivo, atua e produz efeitos e impactos palpáveis, visíveis e profundos na vida daqueles que creem e a recebem, concordam comigo? E o primeiro efeito do poder da palavra, meus irmãos, quero trazer aqui, repete comigo, a palavra gera vida. Diga aleluia, glória a Deus. É chato esse pastor, né? A palavra, Emerson, gera vida. A vida cristã é constantemente, inclusive na Escritura, associada a um novo nascimento. Quando você vai a Cristo, rende-se a Ele, a palavra diz que há um novo nascimento. Jesus diz a Nicodemos que ninguém pode ver ou entrar no reino senão nascer de novo. Amém, meus irmãos? E há um meio pelo qual esse nascimento acontece.
há uma forma pela qual esse novo nascer se dá, e sempre passa pela palavra. Anota aí, você está anotando, 1 Pedro 1, versículo 23. 1 Pedro 1, 23. Diz assim: pois vocês foram regenerados, gerados novamente, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Amém? Todos entenderam? Todos acompanharam e pegaram a leitura? O que Pedro está falando aqui, meus irmãos, é que a obra que nos faz sermos gerados de novo, ou seja, termos um novo nascimento para a eternidade, é sempre realizada por meio da palavra de Deus. Está nítido, está claro aqui. Portanto, se o novo nascimento, vou pôr assim entre aspas, se o novo nascimento que eu afirmo ter foi baseado em qualquer outro meio, ele é falso. É uma semente perecível. Amém? Paulo fala aqui que nós fomos gerados de semente incorruptível, imperecível, a palavra de Deus. O que tu quer dizer com isso, pastor? Se a minha conversão for baseada em sensações, eu senti um alívio no meu coração, eu senti um arrepio, quando o cantor fez um melisma assim, eu me arrepiei, eu comecei a chorar quando o pastor colocou o fundo musical em Lá menor, e aí eu decidi aceitar Jesus. Se o novo nascimento for baseado em sensações, quando elas passarem, e elas vão passar, essa fé murcha. Está me entendendo? Diga estou. Se esse novo nascimento for baseado em prosperidade financeira, eu vou para a igreja porque eu ouvi que se eu for para a igreja eu vou ganhar bastante dinheiro e tudo vai acabar de problema e eu vou prosperar e vai ter sempre dinheiro no meu bolso. O dia que não tiver dinheiro, a fé vai embora. Estão entendendo? Se o novo nascimento for baseado em saúde constante, não, eu sou cabeça e não sou cauda, eu sou crente, eu não posso pegar uma gripe, eu não posso ter isso e aquilo. Quando a doença chegar, e ela vai chegar, não é nem profecia maligna, meus irmãos, é efeitos da vida caída, essa pessoa vai embora. Se o novo nascimento for baseado em homens, eu gosto muito de ser pastor, a minha mulher quer que eu vá para a igreja, meu marido quer que eu vá para a igreja, estou afim de uma menina, daí eu vou lá, Deus nos livre. A hora que essa pessoa cair, pecar, for embora, sumir, desaparecer, dar um fora, essa fé se esmorece. E na verdade demonstra e revela que ela nunca foi genuína, porque se baseou em semente perecível. E semente perecível, sabe o que acontece com ela? Perece. Mas quando nós nos baseamos, e a nossa conversão e o novo nascimento acontece por intermédio da palavra de Deus, que é imperecível, pode acontecer tudo à nossa volta, podemos morrer enfermos, podemos nunca prosperar financeiramente, podemos nunca ter o cônjuge que sonhamos ter, a namorada que você sonhou ter, ou assim por diante, mas a fé permanecerá até o fim. Porque a palavra permanece até o fim. Portanto, o novo nascimento genuíno somente se dá por meio da palavra. Sabe por quê? Porque a fé provém da palavra. A fé vem do ouvir, e o ouvir pela palavra, diz Romanos 10. É por isso que em 1 Coríntios, capítulo 2, Paulo diz assim: irmãos, quando eu fui ter com vocês, eu não fui aí cheio de palavras de persuasão humana. Imagina Paulo, excelsos, excelentíssimos, coisíssimos.
meritíssimos irmãos, a teontologia da atualidade. Paulo fala assim, eu não fui com palavras de persuasão humana, ou talvez assim, eu vejo um cheque em branco com o teu nome escrito. Ele fala, não, quando eu fui ter com vocês, a minha pregação se baseou em demonstração do poder de Deus. Sabe o que é o poder de Deus? Sabe o que é o poder de Deus? No mesmo livro ele fala, não me envergonho do evangelho, porque ele é o poder de Deus. Ou seja, quando eu preguei para vocês, coríntios, eu preguei demonstrando o evangelho, a palavra. Por quê? Ele diz, para que a fé que vocês têm não se baseasse em palavras humanas, mas no poder de Deus. Você está comigo aqui, meu irmão? Você está acompanhando aqui comigo? O que isso quer dizer, pastor? Isso quer dizer, queridos, que a fé que eu tenho, preste bem atenção nisso, a fé que eu tenho é pautada na palavra que eu ouço, no evangelho que eu ouço, ok? Faz sentido? O evangelho, aquilo que eu tenho como palavra, molda a minha fé. E o novo nascimento só se dá mediante a palavra do Senhor. Glória a Deus. A palavra gera vida. Não há outro meio. Não há outra forma. Segundo ponto, fala comigo, a palavra santifica. Quantas pessoas são santificadas aí, meus irmãos? A palavra santifica. Existem 2 pontos, existem mais. A gente fala pelo menos 7 aspectos da salvação. A salvação é como se fosse um pacote que vem 7 coisas dentro dela. 2 que são fundamentais, dentre eles, está a justificação e a outra, a santificação. Ok? A justificação é quando Deus, Dani, declara mediante o sangue de Cristo que nós somos justos. Nós que somos culpados por natureza, nós que estávamos condenados com méritos, mediante o sacrifício de Cristo, somos declarados justos, como se nunca tivéssemos feito nada. Vocês entendem? A justificação acontece, sabe quando? No exato momento que alguém confessa Cristo como Senhor. A justificação é uma obra unilateral, ou seja, Deus realiza ela, sem minha participação, ok? Porque somente o credor pode declarar o devedor justo, não o contrário, faz sentido? Agora, a santificação, por outro lado, meus irmãos, nós temos textos que dizem que nós somos santos, textos que dizem que nós estamos nos santificando, e textos que dizem que nós seremos santificados. Porque diferente da justificação, a santificação é progressiva. Ela se dá até o último dia de nossas vidas aqui. Até Jesus voltar e nós sermos transformados no corpo glorificado. Vocês entendem? E além disso, a santificação é uma obra sinérgica, ou seja, Deus trabalha e eu também devo trabalhar pela minha santificação. Quantos estão comigo aqui? 1 João 3,3, por exemplo, fala assim, 1 João 3,3, todo aquele que nele tem esta esperança, santifica-se a si mesmo, assim como ele é santo. Todo que nasceu de novo pelo poder da palavra, e tem esperança em Cristo, purifica-se, santifica-se, trabalha para a sua santificação, amém? E Hebreus 12,14 fala assim, esforcem-se, quer dizer que não é simples, quer dizer que não é fácil, esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos, sem santidade ninguém verá o Senhor.
Portanto, nós temos papel ativo em nossa santificação. Amém, igreja? Nós temos que nos santificar. Existe algo que Deus faz e existe algo que nós fazemos. E quanto àquilo que Deus faz, Jesus declara em João 17, quando ele ora por nós. E a Sana, Jesus fala o seguinte: Pai, santifica-os na verdade. Tua palavra é a verdade. Fabiano, a ação de Deus na sua obra santificadora em nós se dá por meio da palavra. E qual seria a nossa ação? Mergulharmos na palavra providenciada por Deus. Envolver-nos na palavra. Salmo 119, versos 9 a 11, diz assim, bem conhecido isso. Isso aqui era texto de congresso de jovens. Quem é da época aí, diz assim: como pode o jovem manter pura a sua conduta? Vivendo de acordo com a tua palavra. Eu te busco de todo o coração. Não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. A palavra de Deus nos dá um novo nascimento. E a palavra de Deus é o nosso meio de santificação. Claro, junto com oração e outras práticas também. Quantos estão entendendo, meus irmãos? Quantos estão com sono? Só grávida, é normal. Terceiro ponto. Fala comigo, a palavra consola e fortalece. Glória a Deus, meus irmãos. Me faz nascer de novo, me santifica, me consola e me fortalece. Eu tentei colocar assim, Duda, porque para tentar fazer uma linha cronológica. Nascemos de novo em Cristo. Temos uma nova vida para viver. Essa nova vida tem que ser em santidade, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. E mesmo nascendo de novo, mesmo santificando, meus irmãos, nós passamos por lutas. Passamos por provas. Passamos por vales, desertos. Passamos por angústias, por tormentos, por tempestades, alguns deles porque a vida aqui nessa terra é assim mesmo, outros porque o próprio Senhor quer trabalhar em nós, amém? A vida humana nesse mundo caído tem dores, tem sofrimentos, todos nós passamos, crentes e descrentes, ímpios e santificados pela palavra. A diferença é como passamos pelo sofrimento. Uma coisa é passar por ele sozinho, outra coisa é seguindo o bom pastor. O salmista diz: ainda que eu ande por um vale de sombra da morte, não temerei mal algum. Por quê? Tu estás comigo. Dani, o mesmo pastor que conduz o salmista a pastos verdejantes, a águas tranquilas, é o mesmo pastor que conduz em vales de sombra e morte. É o mesmo. O pastor que sabe o que faz, que é o nosso Senhor Jesus. E quando passamos por isso, meus irmãos, não há nada melhor do que ter a palavra de Deus para se ancorar. As pessoas dizem que quando alguém está se afogando, né? Ele sempre busca alguma coisa para pegar. Por isso que tu não pode pular para tentar salvar se tu não tiver habilidade, né? Porque ele vai se agarrar em você e vai te puxar também. E eu vejo quando a gente está sofrendo, o ser humano se desespera por alguma coisa em que se apegar. Faz sentido? Vou me apegar nos prazeres, vou me apegar no dinheiro, vou me apegar na minha família, vou me apegar nisso, no trabalho, num projeto, mas essas coisas são transitórias. É como se apegar no vento. Mas a palavra de Deus é firme fundamento para a nossa vida. Se você estiver sofrendo, meu irmão, se apegue na palavra do Senhor.
porque não há nada mais seguro para se apegar do que na palavra do Senhor. Ela nos consola e nos dá força para enfrentar o dia mau. Salmo 119, mais uma vez, agora o verso 50 diz assim: este é o meu consolo no meu sofrimento, a tua palavra me dá vida. Glória a Deus. Qual é o teu consolo no sofrimento, meu irmão? As pessoas, elas podem frustrar. O pastor, ele pode não atender as tuas expectativas, mas a palavra permanece para sempre. Romanos 15, versículo 4. Pois tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo, procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Existe um bom ânimo, existe uma perseverança, existe um consolo para aquele que sofre, a palavra do Senhor. É maravilhoso isso, meus irmãos, porque quando a tua alma quer gritar, o Espírito te lembra da palavra. Já aconteceu com alguém isso? Isso precisa acontecer conosco, meus irmãos. Você se encharcar da palavra, e quando o cenário for totalmente contrário, você se lembra da palavra. Deus liberou a sua palavra. Não tem nada, só a palavra. É disso que você precisa. Permaneça na palavra que Deus liberou sobre a tua vida. Permaneça crendo, se apegando na palavra que Deus colocou na sua vida. Amém? Quando as vozes à nossa volta dizem o contrário, lembre-se da palavra, porque elas não passarão. Amém? Várias vezes na minha vida, Dani, já aconteceu isso. Situações diversas, é impossível. E o Espírito traz a palavra. Situação X acontece, o que a palavra diz? O que a palavra diz? O que a palavra diz? Amém? Agora, quando eu não conheço a Bíblia, meu irmão, aí você vai ver o que o horóscopo diz. Você vai ver o que o Infomoney diz. Você vai ver o que a vizinha diz. Vizinha descrente diz. Você vai ver o que o teu vô, que teoricamente se encarnou num médium diz. Se apegue no que a palavra diz. Esses dias atrás, estava organizando algumas coisas lá em casa, inclusive as minhas Bíblias físicas, que agora estão meio abandonadas, né? Eu tinha várias versões da Bíblia, tenho para consultar, mas agora com a internet é muito mais, mas é muito mais fácil abrir várias abas e conferir assim. Mas eu tenho o costume de, normalmente, a cada ano, usar uma Bíblia para minha leitura pessoal. E aquele dia eu encontrei a Bíblia que usei em 2023. E em 2023, os irmãos sabem, 22, 23, eu passei o meu vale mais obscuro da minha vida. Onde de fato, meus irmãos, eu não tinha nada. Tudo o que eu pensava ter, de uma hora para outra, eu não tinha. Mas sabe o que eu tinha ainda? As palavras do Senhor. Mas mesmo assim, quando nós sofremos, parece que nossa visão fica nebulosa às vezes. E nós temos que lembrar a nós mesmos das palavras de Deus. E um dia eu orando falei: Senhor, olha, eu não tenho nada mais e eu acho que eu posso acabar ficando sem tua presença também. Então me mata de uma vez, né? Me mata de uma vez. Tem uns memes, né, com essa música, né? E eu disse: fala comigo, Senhor, de alguma forma diferente. Pois bem, eu estava passando uns dias no Rio Grande do Sul com os amigos meus, fomos para Joinville, participei de um congresso, vocês conhecem a história, um congresso de jovens, e eu lá: Senhor, fala comigo. A irmã do manto levanta e vem na minha direção. Eu já fiz assim. E ela colocou a mão no meu ombro e disse: você pediu para eu falar com você? Eu te trouxe aqui hoje para falar contigo. Irmãos, eu não imaginava que eu estava em Joinville. Para dizer que eu sou o teu Deus, que eu estou contigo, que você não está sozinho,
que nenhuma das minhas palavras caíram por terra. Apenas fique posicionado e eu trago alívio para o teu coração. E eu escrevi na minha Bíblia. Só que eu não lembrava de uma parte dessa palavra. O meio dela, Anne. E lendo, eu lembrei, porque estava escrito. Deus falou assim, Emerson. Isso em 2023. Eu estava indo morar em Guarujá do Sul. Indo embora de Maravilha. Dizia assim, Duda. Você irá para novos lugares debaixo das minhas mãos. Depois de dizer que as palavras estavam em pé ainda. Eu li isso em dezembro de 24. Sabe onde eu estava em dezembro de 24? Em outro lugar, que eu nunca imaginei estar, São Miguel do Oeste. Fazendo sabe o quê? Vivendo as palavras de Deus sobre a minha vida. Porque Deus vela por sua palavra. A palavra de Deus traz força, traz consolo, traz ânimo, quando passarmos pelo dia mau. Amém? Por fim, a palavra de Deus dá direção. Glória a Deus. Uma das melhores metáforas da Bíblia para nós é no chamado de ovelhas. Rebanho do Senhor. E como ovelhas, eu me arrisco a dizer que o sentido que nós mais precisamos ter aguçado, Dani, sabe qual é? A audição. Jesus fala o seguinte: as minhas ovelhas reconhecem a minha voz e me seguem. Então nós precisamos estar com os ouvidos atentos, abertos, sensíveis à voz do Senhor. Amém, meus irmãos? É imprescindível conhecermos a voz do Senhor. Sobretudo num mundo que tem tantas vozes falando ao mesmo tempo. Vozes contrárias à voz do Senhor. Vozes que querem pastorear os nossos corações. Faz sentido, meus irmãos? Amém? E eu leio mais uma vez um verso do Salmo 119, dessa vez o verso 105, conhecidíssimo, quando o salmista fala: a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Lâmpada para os pés e luz para o caminho. Primeiro, lâmpada, eu quero fazer o inverso aqui, meus irmãos, vamos falar primeiro aqui, luz para o meu caminho. Fala, luz para o caminho. Duda, a palavra de Deus é o instrumento principal pelo qual Deus nos aponta o rumo para onde ir. Luz para o caminho. Jean, a palavra ilumina, clareia onde eu devo andar, por onde eu devo ir, em que direção devo seguir, que direção devo tomar, para chegar no destino final, que é estar com o Senhor para sempre. Quantos entendem? Amém? Por isso que ela nos dá a direção. Não dá para conhecer o caminho sem conhecer a palavra, porque é ela que ilumina o caminho. Quantos entendem, meus irmãos? A palavra nos permite conhecer Cristo, que é o caminho, de uma forma muito mais profunda, clara, próxima e pessoal. Pois a palavra, sendo luz para o caminho, nos mostra o destino, a direção, o rumo por onde seguir. Nós sabemos que nós temos que andar em Cristo, que é o caminho, seguindo os passos do Senhor Jesus, obedecendo sua palavra, sabemos disso. Mas tem um segundo aspecto. Além de luz para o caminho, ela é lâmpada para os pés. Porque muitas vezes, Anne, eu acho que nós conhecemos o caminho, sabemos onde devemos chegar. No entanto, nós temos algumas dificuldades para chegar onde sabemos que temos que chegar. Você sabe que tem que orar? Sabe ou não sabe? E não fica sem orar às vezes? Já não ficou uma semana sem orar? Já não ficou um mês sem orar? A palavra mostra o caminho. A gente vem aqui no domingo e o Senhor fala com a gente. O Espírito tem que ser o motorista da tua vida. Ela mostrou o caminho, o rumo. Mas eu tenho que caminhar nesse caminho. E para isso,
aparece a palavra como lâmpada para os pés. Ela não só aponta e me mostra e me lembra do caminho, mas também ilumina os meus passos cotidianos nesse caminho. Ela também clareia o meu andar em cada passo que eu dou. Até Jesus voltar, meus irmãos, tem um tempo, nós não sabemos quanto. Por isso nós precisamos diariamente da palavra para não andar em trevas, pois ela vai iluminar onde nós pisamos. Amém, queridos? Portanto, a palavra nos gera vida, a palavra nos santifica, a palavra nos consola e fortalece, e a palavra nos lembra a direção e clareia os nossos passos para caminhar na direção correta. Existem muitas outras razões, mas eu acho que essas 4 são suficientes para entendermos que nós precisamos da palavra. Não é assim, olha, que legal, olha, que interessante. Não. É questão de necessidade básica. Amém, queridos? E eu quero concluir de forma bem rápida. Oi? Eu sugiro começar pelo Evangelho. Começa por Lucas ou por Mateus, né? Eu sugiro sempre começar por Lucas, porque Lucas é um pouco mais detalhado e ele já vai te encaminhar para Atos e assim por diante. Então, eu sugiro começar pelo Evangelho, começar por Lucas, tá? O Evangelho, ok? E é justamente esse ponto. Não, pode falar. Sim. Uma das formas. Sim, é uma das formas. A forma que eu entendo assim mais, isso é uma direção pessoal. Uma direção pessoal. Em termos de igreja, coletivo, a palavra também nos mostra para onde ir. Por isso que a gente ora desesperadamente, Senhor, mostra qual é a palavra, qual é a série, para onde o Senhor está nos direcionando. Então, quando nós estamos aqui no culto, a palavra nos mostra, nos ilumina o rumo, né? Para onde estamos indo? Irmãos, para onde estamos indo como igreja? Tomando como base aquilo que falamos nesse tempo aqui nas últimas 3 semanas. Para onde Deus está nos levando? Amadurecimento. Fortalecimento espiritual. Ok, ela mostrou o caminho. Sabemos para onde temos que ir. Sabemos para onde o pastor Jesus está nos levando. Mas agora tem que caminhar. Passo por passo. Dia após dia. E aí entra a palavra como lâmpada para os pés. Amém? E é justamente essa parte prática que eu quero concluir agora de forma bem breve. Veja, meus irmãos, nós falamos sobre a questão da argumentação da Bíblia como palavra de Deus. Falamos dos efeitos que ela gera em nós. E agora vamos concluir falando de forma prática da disciplina da palavra de Deus. E eu sempre, quando falo sobre isso, divido em 3 níveis, divido em 3 partes: leitura, meditação e estudo da palavra. A prática da disciplina espiritual envolve esses 3 aspectos. Primeiro, a leitura da palavra. Aspecto fundamental, imprescindível. É o nosso primeiro estágio ativo na relação com a palavra. Amém? Porque você vem aqui, você ouve, é passivo. Você está ouvindo alguém compartilhar a palavra. Mas quando você vai ler, é ativo. Eu estou fazendo inglês agora,
Meu professor vive me cobrando. Existe aprendizado passivo e o ativo, que é escrever, falar e ler. E se você não fizer o ativo, você vai apanhar muito mais para aprender. E o problema da igreja evangélica, de modo geral, é que nós queremos o passivo. Nós queremos que alguém venha aqui e fale para nós. Não é, meus irmãos? Nós precisamos da parte ativa. E o primeiro nível do envolvimento ativo com a palavra é a leitura. Deuteronômio 17, 18 e 19, a respeito do rei, Deus fala o seguinte: quando subir ao trono do seu reino, mandará fazer num rolo uma cópia da lei, da palavra de Deus, que está aos cuidados dos sacerdotes levitas para o seu próprio uso. Trará sempre essa cópia consigo e terá que lê-la todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor, o seu Deus, e cumprir fielmente todas as palavras desta lei e todos estes decretos. Deus falando a respeito do rei. Você pode dizer assim, então Deus quer que os reis, os líderes do povo, conheçam a Bíblia. Não. Naquela época, era dificílimo, caríssimo, para alguém ter uma cópia de um livro escrito. Amém? O que Deus está falando é o seguinte: se você pode, você que tem condições como um rei tem, deve carregar consigo e ler quando, meus irmãos? Quando eu pegar uma caixinha de promessa e abrir assim, essa promessa eu não gostei, quero outra. Não. Todos os dias da sua vida. Por que o rei? Porque ele tinha condições de comprar uma Bíblia naquela época, que quase ninguém tinha. E hoje, meus irmãos, quem de nós tem condições de ter uma Bíblia? Everybody. Eu não tenho, pastor, fale com a gente que a gente vai te dar uma Bíblia. Mas você pode baixar no teu celular. Você pode ter 1001 versões da Bíblia no teu tablet. O que Deus está dizendo é o seguinte: todos que tiverem condições de ter a palavra, tenham e devam ler todos os dias da sua vida. E se todos nós temos condições de ter, então a palavra é conosco. Todos nós devemos carregar conosco a palavra e lê-la todos os dias da nossa vida. É uma prática que precisa ser desenvolvida. Academia do Espírito. Você não vai chegar lá fazendo supino com 50 quilos. Tu faz com quantos quilos, Emerson? 90. E começou com quanto? Então você não vai começar lendo um livro inteiro ou tantos capítulos por dia. Talvez você comece com um capítulo por dia. Mas precisa começar e desenvolver esta prática. Sempre. O que ler, pastor? Eu vi um corte do Alessandro Vilas Boas. Hoje eu vi. Num podcast com o Douglas Gonçalves, né? Como é a tua vida devocional? Ele citou um pastor de um livro que diz assim: quando ler a Bíblia? O que ler da Bíblia? E a resposta do pastor é assim, leia toda a Bíblia sempre. É isso. Leia a Bíblia inteira. Sempre. Até quando? Mas já li uma vez? Leia 2, 3, 4, 10, 20. Nós temos uma criança aqui, né, meus irmãos? Que, olha, ela constrange vários irmãos de anos de igreja aqui. Quantas vezes o Buratinho leu a Bíblia? Tem 10, né? Ele já leu 2 vezes, se não me engano, né? 2 vezes a Bíblia inteira. 10 anos. E tem crente de 10 anos de igreja que nunca leu nem metade da Bíblia. Ai, porque eu não ouço Deus, porque eu não sei para onde ir. Nós falamos tudo que a Bíblia faz aqui. Por que nós precisamos dela? E não lemos. Amém, meus irmãos? Mas nós vamos ler em nome de Jesus. Vamos, né? Essa prática da leitura constante nos traz expansão.
nos traz uma visão macro da Bíblia, para tu não ser enganado. Tem umas noias, mas tem umas coisas que, meu Deus do céu, não faz o menor sentido. O cara pega um versículo isolado e gera uma explicação absurda. Isso é obra do Satanás. Porque no deserto, Satanás veio com a Bíblia tentar Jesus. Jesus falou assim para ele: também está escrito. Porque Jesus conhecia o todo da Bíblia, não cortes da Bíblia. Precisamos ler para conhecer. Amém? E isso que nós lemos serve como matéria-prima para o Espírito Santo trabalhar em nós. Ele vos fará lembrar de tudo que eu já disse. Então tu só vai lembrar se você ler. Está lá dentro de você nem sabe que está lá dentro, de repente o Espírito Santo traz. Ah, essa palavra para esse dia, para esse momento que eu estou passando. Obrigado, Espírito Santo. Mas se eu não encher meu depósito da palavra, vai tirar da onde? Amém? O segundo nível é a meditação na palavra. Importantíssimo também. Na meditação eu vejo que nós fazemos com que a palavra penetre de fato em nosso coração. E a partir disso molde os nossos pensamentos, sentimentos, prioridades, vontades. Amém? Ações. Josué 1:8. Deus fala para Josué o seguinte: não deixe de falar as palavras desse livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nela está escrito. Amém? Não deixe de meditar nessa palavra. Vou trazer aqui uma ilustração que eu acho muito boa para isso. Você já viu um boi, uma vaca comendo? Como que é? Ela vai lá, pega um monte de pasto, enche e depois faz o quê? Rumina. Fica o dia inteiro lá. Então ele vem para o culto, a ovelha, né? Fala bonito, a ovelha, né? A ovelha de Jesus vem para o culto, fica atenta, anota, mastiga tudo. E depois, durante a semana, ela fica assim. A palavra traz vida. Ela faz o devocional de manhã e fica o dia inteiro. Meditação intencional. Em vez de passar o dia inteiro pensando em sei lá o que tal nós começarmos a passar o dia meditando na palavra do Senhor? Hoje eu vi um trecho, aleatoriamente, quando eu cheguei em casa depois aqui da igreja, do Luciano Camargo. Conhecem ele? Conhecem? É o amor, né? E agora ele conheceu o verdadeiro amor, né? Ele falando como que é a rotina dele. Meus irmãos, e eu fiquei constrangido ao ouvir o Luciano Camargo falando da sua rotina com o Senhor e com sua palavra. Nós precisamos, meus irmãos, meditar, ruminar, amém? Quando nós lemos a palavra, nós estamos pondo para dentro o alimento. Mas quando nós meditamos, nós estamos mastigando, remoendo, absorvendo ao máximo os nutrientes daquele alimento que nós recebemos. Amém, queridos? Por exemplo, lembra da parábola do bom samaritano? Quantos lembram? Antes disso, de Jesus contar a parábola, um fariseu fala para ele: Senhor, o que fazer para herdar o reino dos céus? Jesus responde com uma pergunta dupla: o que está escrito? E como você entende? Percebeu? Uma coisa é o que está escrito, eu li. Mas eu entendi o que eu li? E para entender, muitas vezes requer meditação na palavra do Senhor. Amém? Eu estou terminando, meus irmãos. Leitura,
meditação e, por fim, estudo da palavra de Deus. Quando nós lemos a Bíblia, e a Sana, você já deve ter ouvido disso, quando eu pego esse livro aqui na minha mão, a NVI, e vou ler, existem alguns abismos entre eu que estou lendo e o texto de fato. Existe o abismo histórico, porque existem livros aqui, né, de tantos mil anos atrás que foram escritos, de um mundo diferente do que é hoje, do que eu estou lendo hoje. Existe o abismo linguístico, porque não foi escrito em português brasileiro, foi escrito em hebraico, em grego, pequenos trechos em aramaico. Existe o abismo cultural, porque o público imediato da palavra é outro que não eu. Existe o abismo geográfico. Amém, meus queridos? Existem separações entre nós e o texto de fato original. E para isso serve também o estudo da palavra. É quando você destaca um tempo e utiliza-se de ferramentas para compreender o texto, diminuir esses abismos, ok? Então, o abismo geográfico, você vai consultar mapas bíblicos. A geografia de Jerusalém era abaixo, era acima, Jericó era abaixo, Jesus saiu daqui e foi para lá, que distância que dá? Amém? Filipe saiu daqui, encontrou o eunuco lá. Você compreender essas coisas. Por que Jesus foi só depois de 3 dias que tinha morto? Qual era a cultura da época? O que eles criam na época? Por que Paulo fala que a mulher não pode ter cabelo curto? Por quê? É para todo mundo? Hoje não pode cortar, então hoje não pode cortar o cabelo? Ou será que é uma coisa cultural? Percebe, meus irmãos? Vou consultar o texto original em grego, para eu entender, como eu falei semana passada, domingo aqui, que frônesis de Filipenses 2 é sentimento e atitude. Então eu vou buscar recursos, língua original, concordância bíblica, mapas, materiais históricos, comentários bíblicos, que me ajudem a compreender o todo desse texto. Amém? Fiquem em pé, por favor. Eu peço desculpa pela questão do horário, meus irmãos, mas eu tentei acelerar aqui. Você me desculpa, né? É bem investido esses 15, 20 minutos a mais, né? Para ficar fácil, meus irmãos, eu concluo da seguinte forma. Número 1, a Bíblia é a palavra de Deus. Preste bem atenção. Ela não contém simplesmente a palavra. Ela é a palavra de Deus. Esse dia deu uma polêmica aí de novo, mas quem que envolveu na polêmica também, né? Misericórdia. Juntou uma dupla infalível. Misericórdia. Dizendo que a Bíblia não é inerrante. Ué? Que a Bíblia não é a palavra, ela contém. Não, meus irmãos, a Bíblia é a palavra de Deus. E assim sendo, temos que dar a ela o devido valor, a devida importância, a devida atenção. Número 2, quando nós praticamos essa disciplina, nós precisamos então de intencionalidade. Colocar na tua agenda, este é o meu horário da palavra. Dedicação, perseverança, organização. É ou não é, Emerson? Para conseguir fazer no final de semana 7 de 7, 5 de 5, lá no story. Não tem que se organizar? Dedicar? Tem que fazer assim. Com a nossa vida espiritual é da mesma forma, meus irmãos. Tem que ser feito assim. Amém? E nessa prática nós precisamos separar um tempo para ler, meditar, e se possível, no final de semana, um feriado, num horário que tem disponível, estudar. Você vai se apaixonar. Estudar temas, estudar assuntos,
Olha, uma dica, ano que vem, separa o dia que nós vamos ter para teologia. Aí você vem estudar conosco aqui a palavra de Deus também. Amém? Mas o ponto central é que tanto ler, meditar e estudar a palavra, meus irmãos, preste bem atenção, tem um objetivo final. Sabe qual? Viver, obedecer. João 13,17. Se sabeis estas coisas, agora você sabe, né? Um monte de coisa. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes.